Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio de Conte Comigo. Nosso 8º episódio já da nossa série. E hoje a gente tem a maior satisfação e honra de estar com a Giovana Lia, uma amigona nossa aqui, de todos os co-founders do Conte Comigo, entusiastas de todo o nosso programa. A gente estava extremamente animado e feliz de estar com essa oportunidade de finalmente bater a agenda para a gente bater um papo aqui, Gi. Muito obrigado pelo convite, por todo o entusiasmo, todo o apoio que você dá pra gente aí nesse começo da Obrigada jornada. a vocês pelo convite. Sou muito fã de todos os cofundadores. Então é um prazer muito grande estar aqui e poder falar um pouquinho de como eu vim parar aqui. Pois é, a Gi, ela é mestranda pela Harvard Graduate School of Design, faz mestrado e tem graduação em Engenharia e Urbanismo pela USP. E, Gi, a gente gosta que a gente faz o podcast justamente para pegar as histórias, né, das pessoas, como você já está sabendo, todos os nossos ouvintes também agora já estão sabendo também. E nós gostamos de fazer uma ordem meio cronológica. Então, todo sonho começa de algum ponto de partida. E às vezes nem é tão planejado aonde a gente chega, mas a gente vai agarrando oportunidades, a gente vai se desenvolvendo. Então, eu gostaria de começar com aquele sonho um pouco mais distante. Quando você estava ainda para prestar um vestibular, para escolher uma profissão, às vezes nem sei se você já tinha o desejo de ingressar num programa de mestrado, ter uma vida assim mais acadêmica, aflorada, ou se era mais um sonho de ser um arquiteto, trabalhar em escritório. Ou se tinha sonho de ser arquiteta no início. Tinha. Como que começou? Qual foi o seu ponto de partida nessa jornada tão bonita que você está escrevendo? Obrigada, gente. Bom, eu, desde criança, assim, minha mãe conta uma história de que eu fui no pediatra. E o pediatra perguntou o que eu queria ser quando crescer. E aí eu falei, fazendeira. Aí ele, fazendeira, cuidar de bichinhos e tudo mais. E eu falei, não, né, fazendeira de casa. E aí, tipo, eu meio que nunca tive dúvida do que eu queria fazer. A minha dúvida era se eu queria fazer engenharia ou arquitetura. Pra mim, nunca teve muito uma outra opção. Meus pais tentaram me convencer ali pra medicina, você vai bem na escola. Mas eu sempre tive essa vontade. E quando eu tava estudando pro vestibular e tudo mais, eu tava numa escola em Sorocaba, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. E aí eu tava nessa dúvida. Na verdade, eu sempre fui muito ansiosa e sempre fui muito nerd. Eu te entendo. Muito. Então, eu fiz um curso preparatório para a faculdade de arquitetura na 8ª série. Na 8ª série, já antes do ensino médio. Exato. Eu fiquei tipo, eu quero arquitetura? Não sei. Aí, eu fui fazer esse curso para ver se eu gostava. E eu falei, desenhar não é muito comigo, não. E era um curso meio preparatório para a prova de desenho da arquitetura. Porque o vestibular tinha uma prova específica. Exato. Entendi. Tipo, pra arquitetura. Te preparava pra esse tipo de prova pra você Isso. Como a prova ela é meio espacial, né? Assim, pra ver se você tem um tipo de inteligência espacial. A assim, ideia é meio isso. Eu não sei exatamente. Nunca prestei. Spoiler, nunca prestei. Eu comecei a fazer esse curso, acho que no meu primeiro semestre da 8ª série. Louca, né, gente? Precoce. Precoce, tudo planejado. E aí eu não gostei muito, o curso era meio caro, meu pai ficou tipo, é isso que você quer mesmo? Aí eu falei, não, tipo, não é muito isso. E eu sempre tive professores muito bons de matemática, professoras, que super me incentivaram na área da engenharia. Então, demorou um pouco até eu enfrentar a barreira de engenharia não é para mulher, porque todo mundo que eu conhecia nas minhas escolas, que eu falava que eu gostava muito de matemática, falava, vai pra engenharia. Eu tenho um avô engenheiro, então eu ficava tipo, eu vou pra engenharia. Tipo, e aí foi meio isso. Eu fui pro Colégio Irapuru e fiz meu ensino médio. E lá eles são muito focados na FUVEST, né? Legal. Então você já teve toda uma base na hora de prestar o vestibular. E você já estava bem decidida, então. Você queria engenharia. Eu queria engenharia civil. Pra ser fazendeira. Pra ser fazendeira de casa oficialmente. E, enfim, tipo, pra mim, era isso. Eu queria ser engenheira. Meu pai sempre me incentivou muito a fazer faculdades públicas. Ele não tem faculdade, mas ele sempre falava, tipo, quando tinha coisas da USP na TV, ele me chamava. Que legal. Exato. Você tipo... tinha ido visitar o campus alguma vez? Não. Ou não? Foi uma surpresa. Foi, que chegou, assim, exato.
Acho que a primeira vez que eu fui foi quando eu fui pro trote já. No primeiro dia de aula. Exato. Caramba! Então, assim, você ir estudar era também um sonho compartilhado com seu pai? Seu pai Sim. tinha... Eu acho que, tipo, meu pai tinha muito isso de me incentivar com a universidade pública, mesmo sem ele nunca ter pisado numa, acho. Exato. Então, ele tinha esse sonho e sempre me incentivava. Ele ficava, você é tão inteligente, você vai tão bem. Olha essas universidades, elas são as melhores. Eu não entendia muito de nada, assim. E minha mãe é professora. Então, tipo, minha mãe foi professora de escola pública. Então, ela me ensinou muito essa questão de... Ela sempre foi muito presente à educação, assim. Ela transformou muitas vidas através da educação. Que legal. Imagina, o professor não sabe nem o reflexo do que Exato. consegue modificar, incentivar. É muito bonito. Ela é professora do quê? Ela foi professora de português e inglês. Ah, caramba! Inglês já vem de longa data. Mais ou menos. Ela... Não, ela... Na verdade, minha mãe odeia inglês. Ela não gosta de inglês. Ela foi ali. professora, tipo, por necessidade, assim, no começo. E depois, tipo, assim que ela conseguiu pegar só português. E português sempre foi minha pior matéria na escola. Aquelas coisas de, tipo... Filha da professora. Exato. Ainda bem que era só pior, porque você tinha professora na sua casa. Exato. Então... Verdade. Eu tinha um apoio em casa disso. Mas a gente... Enfim, minha mãe também me incentivou muito a ler sempre. Então... Ela sempre teve muitos livros. Abre muita cabeça também. Exato. Né? Você amadurece depois, você tem contato, sua imaginação, criatividade, tudo melhor. É um impacto muito bom. Então, tipo, os dois me incentivaram muito a estudar de um jeito muito diferente. E eu sempre me impressionei muito também, assim. Eu sempre... Você cobra? Muito. Eu sempre quando tive... tinha uma nota ruim, assim, né, no colégio, você ficava... Era muito triste. Na verdade, assim, no colégio, eu nunca tinha tirado uma nota ruim. Nunca aconteceu. O 7 já me fazia chorar, entendeu? Entendi. Então, assim, sua barra tava bem alta. Exato. Assim, você mesmo colocar lá em cima essa... Exato. Minha barra era bem alta e eu me esforçava muito. E acho que foi uma queda bem grande quando eu entrei na USP, assim, nesse sentido. Engenharia, ainda mais, é um choque, né? Exato. As pessoas passam sem DP. Como que foi essa transição para você se Foi aceitar? E você precisou se aceitar? Foi então, muito você difícil. Conseguiu... Eu acho que, assim, até uma coisa que... Eu sinto que eu só me perdoei pelo meu... Pelas minhas questões acadêmicas, tipo, pelas minhas notas e por como eu fui na Poli, quando eu fui aceita aqui. Porque, tipo, quando eu recebi a carta de Harvard falando a gente selecionou pela sua excelência acadêmica e excelência profissional, aí eu falei, tá bom, eu posso me perdoar por, tipo, pelas minhas DPs e pelas minhas notas, tipo... Foi como tá se fosse tudo... um troféu, né? Você Exato. conseguiu consolidar tudo aquilo como assim, não, pera lá, a maior universidade do mundo tá me parabenizando pela minha vida acadêmica. Então, acho que eu fiz alguma coisa. E algo que você via como sendo algo tão tenebroso, né? Assim, nossa, tirei tanta nota ruim, meu Deus, como assim? E daí você recebe uma carta dessa, você fala, calma, talvez não seja tão ruim quanto eu colocava... Mas assim, era ruim, entendeu? Não era o 7. Não era mais o 7, entendeu? O que era o 7 virou um 3, um 4. Menos, às vezes. Mas essa parte do se perdoar é muito bacana, porque justamente essa semana eu vi o Roger Federer, não sei se já ouviram falar, um dos melhores tenistas, tudo mais, e tênis pra mim é o esporte mais técnico e mental que existe. Eu cresci muito, muito mentalmente por causa do tênis. O Roger Federer foi convidado por uma das Ivy Leagues aqui para dar o discurso da graduation, e ele falou que ele só conseguiu se tornar um atleta profissional de alto desempenho e chegar nesse status que ele chegou depois que ele começou a se perdoar dos erros que ele cometeu. Nossa. Então, mentalmente, tênis é um esporte muito estressante. Se você não consegue ali desapegar daquilo, tudo aquilo que você fez para evoluir, ele disse que era a barreira, pelo menos que ele enfrentava limitando. Então, é muito bacana essa frase do... Você precisa, às vezes, se provar, conseguir aquilo lá pra você, daí você fala, não, agora eu tenho que perdoar, porque tem muito pela frente ainda, né? Exato, não cheguei lá ainda. Se no ensino médio a barra tava alta, que era 7, na graduação já foi para uns 4, chegando em Harvard também, certamente a energia ainda, a dedicação tem que ser ainda triplicada, né? Então, sim.
Isso é um desafio muito grande. Mas só voltando um pouquinho, você sempre teve o sonho de fazer FUVESP, entrar na USP, você prestou outras. Eu sei que o USP ali, o campus fica na Grande São Paulo, né? Isso. Então é muito próximo de Sorocaba, né? Então... Mas você tinha alguma outra opção, aquele plano B, C, D? Eu tinha. Eu prestei as públicas de São Paulo, então eu prestei Unesp, UFSCar, Unicamp, USP. Unicamp também é uma bela escola, né? Exato. Legal. E é muito louco, porque eu tenho uma... Assim, quando eu penso sobre mim e sobre quando eu, tipo, me desafio mais, eu sinto que, às vezes, eu sou muito insegura. Mas poucas coisas me motivam mais do que quando alguém chega e fala, não vai dar certo, você não vai conseguir. Exato. Tipo, no meu segundo colegial, eu morei no Canadá por 6 meses. Que legal. E foi uma experiência incrível pra mim, assim, eu sou apaixonada pelo Canadá até hoje. E quando eu fui pra esse intercâmbio e tudo mais, eu voltei, eu tinha ficado 6 meses fora. E acho que quando a gente é novo também, a gente tem uma vibe de, tipo, preciso entrar direto na faculdade, porque eu não posso perder tempo. Aquela pressão. Exato. Não posso perder tempo, porque imagina um ano, tipo... Imagina um ano! Um ano no cursinho, que horror. E eu tinha muito isso, eu preciso passar direto. E, assim, eu sempre quis USP sem saber exatamente o que era a USP, assim, que, tipo... Sim, tá totalmente ali. Pra mim, a USP era o mais longe que eu podia chegar, assim, tipo, de todas as faculdades que... Exato. Era o maior desafio. De todas as faculdades que meu pai mostrava na TV, a USP era que, tipo, era mais... Brilhava Exato. Tipo... Eu sabia que ela era maior, não entendia muito, nunca tinha ido, etc. Eu sabia que, tipo, ela era o máximo que eu ia chegar. E eu descobri o que era a poli e tudo mais, como funcionava. Na época, meu namorado da época fazia poli e tudo mais. Então, tipo, eu tinha um pouco mais de noção do que era a poli, etc. Como que era a engenharia. E aí, quando eu voltei desse intercâmbio, várias pessoas me falaram, olha, você voltou do intercâmbio e tudo mais, você não vai passar direto. Tipo, você já começa a pensar o que você vai querer fazer. Exato, você perdeu 6 meses, passar na USP direto, engenharia. Não vai dar certo. Tem que começar a pensar em outras possibilidades. Eu fiquei, não vai dar certo? Tipo, mas e se der certo? Se meu nome estiver ali na lista. Exato. E aí eu fiquei, tipo, tá bom, vamos... E era isso, tipo, muita gente, mesmo, tipo, tentando me incentivar, mas ficava, tipo, se não der certo, tá tudo bem. Às vezes queria tirar a pressão Exato. E tinha um efeito contrário, né? Exato, e eu ficava, tipo, poxa, você não acredita em mim? Agora que eu tô precisando de um vai que dá, você fala talvez não dê, né? Exato. Então muda totalmente. São momentos e maneiras como a gente lida com pessoas naqueles momentos, a gente nunca sabe, às vezes nem era, tipo, nada muito... Tipo, me diminuindo, mas eu ficava, tipo, mano... Eu até acho que você é uma pessoa que gosta de você, quer tirar a pressão do seu ombro. Fala assim, não, minha filha, tem um plano B, um plano C... Mas não era muito a sua vivência, né? Você tem aquela garra, aquela raça, e você já tinha um plano bem estabelecido. Mas na sua mente ali também focada. E eu acho que, tipo, a minha ideia era muito também ir all in. Tipo, eu não vou pensar o que eu vou fazer de cursinho, necessariamente. Tipo, óbvio, não tem problema nenhum fazer um cursinho. Óbvio, se eu passar em outras universidades públicas, tá tudo bem. Mas, tipo, meu sonho ali era a USP. E, enfim, tipo, na minha sala, quase todas as pessoas que estavam querendo engenharia também eram homens. E aí era aquela competição maluca dentro da escola mesmo. Eu lembro disso. A escola tinha, tipo... posições, então você sabia em que posição você estava dentro da escola no seu ano. Nossa. E aí, tipo, quando eu entrei... E é muito... Sempre foi muito competitivo. E quando eu mudei de escola, eu vim de uma outra escola. E aí as pessoas ficavam, quem é de transferência ou quem veio de outra escola, não vai bem aqui, não. Não consegue. E aí também, mesmo sentido, não consegue. Vou mostrar aqui. E, tipo... eu sempre estudei muito e tudo mais. E aí, sei lá, minha posição... por causa do intercâmbio, caiu de 7ª pra 10ª, sei lá, sabe? Tipo, essas coisas. Sim. Mas era sempre muito competitivo e sempre essa ideia da USP, assim. E até uma coisa muito legal, e tipo, muito... que eu faço muito,
sempre que eu conheço alguém que tá fazendo graduação aqui, ou mesmo, tipo, eu fui pra Brown visitar uma amiga e tudo mais, eu sempre pergunto como que as pessoas vieram parar aqui. Porque, pra mim, o sonho mais longe, assim, quilômetros de distância era a USP. Tipo, Harvard nunca teve na jogada. Nem entrava na agenda, assim, Não, demorou muitos anos pra Harvard, tipo... Florar... Entrar como assim, quem uma sabe um opção. dia... Uma possibilidade Exato. ali. Mas como que foi, então, essa caminhada durante a graduação para virar o mestrado? Teve um gap de tempo? Teve. Você... Eu acho, assim, quando... Primeiro, eu entrei na USP. E aí, foi um dia muito bom, passei. E um dia meio bittersweet, porque eu não passei na engenharia que eu queria. Eu passei na engenharia de Minas. E foi sensacional pra mim. É onde eu conheci boa parte dos meus melhores amigos. Assim, eu descobri que química não é pra mim. A gente fazia umas matérias de química que eu ficava tipo, gente, se eu continuar nesse curso, não vai dar pra mim. Mas isso é bom também na trajetória. Às vezes a gente vai sendo apontado por uns caminhos que a gente fala, nossa, descobri que isso não é pra mim. Não vejo a hora, isso é bom. Tá com aprovado ali, é ótimo, maravilhoso. Exato. E aí, tipo, então o meu caminho dentro da USP, ele foi meio tortuoso, assim, eu entrei na engenharia de Minas, e aí o meu foco do primeiro ano foi, eu vou fazer transferência. E pra fazer transferência, eu preciso ir bem no primeiro ano. Então, academicamente, assim, meu foco no primeiro ano foi muito grande. Só que, ao mesmo tempo, tropeçando a cada cálculo e física nova que aparecia na minha frente. E aí, depois do primeiro ano, consegui transferência pra civil. Aí eu falei, agora a vida vai melhorar. Não melhorou muito, não. As matérias eram, tipo... Foi muito difícil pra mim estar no meu terceiro semestre, entrar na engenharia civil e falar, tipo, agora que eu vou me encontrar. E aí, dar de cara com a parede várias vezes, assim. E me ferrar em matéria. E a competição e tudo mais. Foi muito difícil. Eu acho que o que me fez sobreviver à USP foram muitos os grupos e coisas em paralelo que eu fiz. Isso é muito bastante. bom. Exato, Você tinha tipo, algumas coletivos. Eu comecei a dar aula de forró. A Gela é professora. Super professora de forró. Eu comecei, tipo... Eu fui me descobrindo muito nesses outros grupos e conhecendo pessoas diferentes. E aí, eu já sabia da existência... O meu maior motivo por querer engenharia na Poli foi porque eu sabia da existência do programa que chama Polifal, que é o programa que você faz engenharia e arquitetura. E aí eu falei, fazedeira de casa? Porque não sabemos fazedeira de casa completa. Exato. Perfeito, é isso. E aí, no meu terceiro ano, eu prestei esse programa e passei pro quarto ano. Então, eu fiz 7 anos de USP, sendo 5 de engenharia e 2 de arquitetura. Bacana, saiu com background, então, gigantesco. Muito legal, muito Sim. bacana. E Todas as áreas, assim, você já tinha visto as possibilidades ali durante a sua Graduação. faculdade, durante a sua graduação. E uma coisa muito louca, assim, da USP, principalmente da Poli, eu acho, é que muita gente faz engenharia e não vai pra engenharia. E eu acho que é tão frustrante diversos momentos dessa trajetória que eu entendo muito todo mundo que não vai pra engenharia. E por muito tempo eu tentei ser a pessoa que ia pra engenharia, sabe? Então, quando eu fui pra arquitetura, eu falei, vou entender sobre prédios, eu quero construir e tudo mais. E aí eu acabei me apaixonando por planejamento urbano, assim. Mas eu não sabia muito como lidar com aquilo e não sabia muito como usar isso e tudo mais. Tipo, como trabalhar com planejamento urbano. Não faço ideia. Então, foi muita essa empolgação e tudo mais. E o que me trouxe de verdade pra cá foi um curso que eu fiz em paralelo, assim. E é uma experiência que eu gosto muito de contar, porque... Lá no Brasil. Lá no Brasil. A ideia é, o Iargo, meu marido, ele estava aplicando para um curso que ele ia fazer de férias do MIT. Era um curso do MIT Brasil, no Brasil, em São Paulo, não sei o que, nas férias. E ele estava aplicando. E eu ajudei ele no processo todo, assim. Tipo, eu ajudei, eu participei. Exato. Eu participei do processo com ele, não sei o que. Ele, tipo, não sei o que eu vou escrever. Ajudei ele pelo processo todo. E aí, ele passou.
fez o curso durante as férias. E no último dia desse curso, tinha um evento, assim, para conhecer. Meio que uma comemoração, que acabou o curso. E podia levar pessoas, ele me levou. E aí, quando eu conheci a professora, que é uma das pessoas que mais mudou a minha vida. Que legal. A Ju, ela olhou pra mim e falou, por que você não fez o curso? Você não aplicou? Aí eu fiquei, tipo, por que eu aplicaria? O negócio é do MIT, tipo, de inovação, tipo, o que eu ia fazer aqui? Pois é. E aí eu fiquei com aquela sensação de, tipo, eu nem tentei. Eu poderia ter. Exato. Sérgio contribuiu tanto pro IA, pra aplicação dele. E uma pergunta tão simples que te fez refletir tanto. refletir tanto, né? Exato. E exato. E eu fiquei, tipo, por que eu tô me falando não? Sendo que, tipo, eu nem perguntei tipo, a professora acabou de me conhecer e perguntou por que eu não vim. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça muito, assim. Eu fiquei tipo, nossa, eu nunca mais quero ter essa sensação. Você já tinha saído da graduação? Não, eu tava no meio da graduação ainda. Eu tava no meu 4º ano, assim. No meio, final de muita gente. Exato. E aí, tipo, eu fiquei com essa sensação e eu falei, eu nunca mais quero me sentir assim. De, tipo, perceber que eu nem tentei algo e que fui eu que me tirei da jogada. Você ser a primeira a fechar uma porta, né? Exato. Nem tentar abrir, pelo menos. Você tem que fazer a sua parte, fazer aquilo que tá no nosso... E eu acho que, tipo, não foi nem consciente, sabe? Não foi nenhum negócio que eu falei, tipo, não vou prestar porque é do MIT e eu acho que eu não consigo. Foi algo que nem passou pela minha cabeça em nenhum momento. Subconsciente já tava falando que não era pra mim. E aí, no ano seguinte, teve uma outra matéria que chamava Design em Contextos Sociais, que era a mesma matéria em contextos sociais, que era dentro da favela de Paraisópolis. Nossa! E aí, o Iago recebeu a divulgação, me mandou e falou, isso é a sua cara. Agora sim! Agora você vai. E aí foi uma experiência completamente transformadora na minha vida. E eu acho que uma das coisas, além de ser algo que eu tive exposição a uma professora que fez o MIT, de conhecer líderes comunitários de Paraisópolis, que são amigas até hoje, que são pessoas que eu admiro muito, tipo... enfim, mesmo com tudo isso, eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceu nessa matéria foi uma conversa sobre o que a gente... Sei lá, em algum dos treinamentos, era uma conversa sobre qual é o seu maior sonho. E aí eu falei, meu maior sonho é ter uma construtora. Tipo... Fazendeira de casa, entendeu? Ser uma desde criança, inclusive. Exato, desde criança. E aí depois teve toda uma conversa de, tipo, quando foi a última vez que você realmente parou pra pensar nesse seu sonho? E, tipo, ele faz sentido com a sua realidade? E aí eu fiquei, tipo, mano, eu não quero ter uma construtora. Tipo, isso não, tipo, não... Eu não quero isso. Tipo, esse não é meu sonho. Esse é meu sonho de, tipo, sei lá quantos anos atrás. E era uma coisa, tipo, sabe? Todo mundo pergunta qual é seu sonho, mas, tipo, a última vez que eu tinha parado... Não para pra pensar exatamente. Você fala que você já sabe que é seu sonho e você só responde. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, qual é meu sonho? Qual é meu sonho? Eu preciso me reconectar e ver o que brilha meu olho, assim. E eu acho que durante toda a minha atuação profissional no Brasil, eu trabalhei com engenharia civil. E trabalhei muito com o mercado imobiliário, construção de prédios em São Paulo, de médio alto padrão às vezes de mais baixo padrão, mas, tipo, sempre com isso. E aí eu fiquei, tipo, não é isso. No médio e longo prazo, não brilhou o olhinho do jeito Exato, que... tipo, eu meio que fazia isso durante meu estágio e, óbvio, conheci pessoas maravilhosas e aprendi muito sobre engenharia. Eu acho que eu tenho jeitos de pensar e coisas que eu trago sobre implementação, sobre, tipo, quão factível são as coisas que eu não... A prática, às Exato. vezes, é muito difícil, né? Por mais que a teoria tá muito bem embasada, na prática ali você vê com uma outra perspectiva as coisas, né? Exato. Na teoria roda às vezes tão tranquilo e quando você chega ali na prática, você trabalha com pessoas, você tem clima, você tem um monte de variáveis que começa... Não, e é maravilhoso, assim, e meio que quando eu me reconectei com o planejamento urbano, foi quando eu tava disposta a largar a engenharia e, tipo, full project manager, trabalhar com, tipo, gestão. Empresa, em alguma
uma organização de Isso. planejamento. Você quis fazer essa migração, então você já estava trabalhando tipo, em empresa, numa construtora. Isso. Na verdade, o que aconteceu na minha vida foi que meu namorado da época mudou pro Canadá. E aí, esse movimento dele me fez pensar qual seria o meu movimento em relação de carreira. Acompanhá-lo. Exato. Quais são as opções lá, quais são aqui. E Tem muita coisa envolvida numa mudança. Assim, tem muita. E aí a ideia era, o combinado era, ele ia, ficava 1 ano, via se era isso que ele queria, e depois eu decidi o que eu queria fazer. E eu tive 1 ano e meio ali, eu fiz um trainee no Brasil, e eu tive 1 ano e meio pra meio que estruturar isso, de tipo... Exato, vou querer ficar, vou querer ir, quero continuar trabalhando com engenharia, qual é o caminho nos Estados Unidos ou no Canadá, e meio que entender isso dentro do que eu tava fazendo. E aí, conversando com uma super amiga no Canadá, Clara, a gente tava conversando sobre, tipo, o que fazer. E aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou pra tecnologia. Acho que eu vou virar project manager e trabalhar com tecnologia. Sei lá. Eu já tinha começado a ler uns livros sobre, tipo... Que é a profissão do Iago, né? Isso, ele é software engineer. Tipo, ele trabalha com desenvolvimento então, você de se software. Muito nele, e aí ele já tinha os mercado, contatos, entendeu? Tudo certo. Exato. E aí eu comecei a, tipo... O que um PMO na Meta faz? Pesquisar fora da caixa. Exato. O que acontece nas Big Techs e tudo mais. E aí eu tava falando com essa minha amiga e ela, tipo, mas é isso mesmo que você quer? Eu falei, olha... Você gosta disso. Aí eu falei, olha, o que fala com o meu coração, assim, é planejamento urbano. Mas eu não me vejo muito, tipo, agora no Brasil, trabalhando com isso. E ela ficou, tipo, mas... Você não vai estar no Brasil trabalhando com ele. Você tá aqui. Exato. E ela mora em Vancouver. Então, tipo, ela já estava no Canadá. Ela estava fazendo o mestrado dela de políticas públicas. Que legal. Você conheceu então através do Iago lá? Isso. Que foi a cidade que ele mudou. Né? Isso, exato. Entendi. Então, é uma amiga de lá já. E dessa super rede de apoio que a gente tem. E aí a gente começou... Ela começou a, tipo... Ela criou essa... Sementinha, plantou essa sementinha de, tipo, mestrados. E aí, na hora, ela pesquisou lá mestrados na UBC, planejamento urbano, e a gente achou um. E eu comecei a ler, e eu fiquei, tipo, meu Deus, é isso! Exato. Talvez pro vestibular, assim, pra escolher o curso. Exato. E, tipo, acho que o planejamento urbano eu encontrei muito na FAO, e foi, tipo, foram minhas matérias favoritas, e as coisas que eu gostava de fazer e tal. Fazer com paixão. Exato. É que a engenharia é um curso que te permite ser, assim, se você fosse uma engenheira de software, você seria uma engenheira de software, porque a engenharia, ela cria esse pensamento analítico, esse raciocínio dessa maneira que permite a gente depois ter uma especialização maior, mas assim, se você quisesse, você seria, né? Exato. Uma migração tão abrupta. E tipo, não seria exatamente para desenvolvimento, seria mais para tipo, essa parte de gerenciamento e tal, que era algo que eu já fazia dentro do mercado imobiliário. Mas aí começou esse sonhozinho de fazer planejamento urbano. E aí a ideia era muito tipo, vou prestar para a faculdade em Vancouver, o que mais eu posso prestar? E eu acho que é aí que surge retoma talvez um pouco o sonho da Giovana naquela matéria do INSP. Porque a Ju, que é essa professora que, enfim, me mudou muito, a gente trabalhou, eu fiz essa matéria com ela, a gente desenvolveu um projeto incrível de revitalização de vielas dentro de Paraisópolis, e a gente chegou a testar, e é muito louco, porque eu sinto que, é o que eu falei, né, de os caminhos, às vezes eles dão umas voltas e voltam. E era pra eu ter vindo pra cá em março de 2020, apresentar esse projeto e participar da Brasil Conference. Que legal. Em 2020, que foi cancelado por conta do coronavírus. Acho que foi uma das únicas edições que foram 100% remota, né? Isso. E, tipo, o evento que eu ia participar não existiu. Então... Mas, assim, quando eu conheci ela e falei, tem brasileiros no MIT. Tipo, meu Deus. Já abriu ali um novo... Exato. E eu vinha pra cá, sabe? Tipo, eu vinha pra Boston, pra Brasil Conference, não sei o quê. Tipo, sei lá... 4 anos atrás. E
E aí eu tinha esse negócio em mim de, tipo, um dia eu vou estudar no MIT. Um dia eu vou pra MIT, um dia eu vou pra Harvard, tipo, um dia isso vai acontecer, porque era pra ter acontecido e não deu certo. Então, exato. Só pra dar aquela vontadinha. Exato, só pra ficar ali no... E quando eu tava pra me formar, eu cheguei a dar uma olhada nos cursos, tanto em Harvard como no MIT, de planejamento urbano. Isso antes de eu admitir pra mim mesma que eu queria planejamento urbano. Mas eu dei uma olhada, assim. E aí os preços assustam e eu fiquei, tipo, não tenho a melhor condição de eu investir esse dinheiro, tipo, recém-formada e tudo mais. Não sabia de bolsas, não sabia de outras oportunidades. Tem exato. Muita coisa pra se Tem escolher. muita coisa, tem muita. Mudança de vida. Né? Exato. E aí, enfim, deixei de lado e aí ia prestar lá, falei, olha, eu sei outras 2 universidades que eu vou prestar. Acabei prestando para 4 universidades nos Estados Unidos e uma em Vancouver. Exato. Aí, isso foi logo antes, então, da pandemia? Ou durante a pandemia? Não. Isso já foi... Logo após. Foi 2022? Tá. Então, o que aconteceu foi... Na pandemia era pra eu ter vindo, eu não vim. Eu me formei em 2020, no final. E aí, eu fiz 1 ano e meio de trainee. E nisso, o Iargo mudou pro Canadá. E aí, a gente casou, eu mudei pro Canadá. E aí, eu prestei no fim do ano de 2022 o mestrado. E aí, eu tive um semestre ali no Canadá pra tentar me reestruturar. E é muito louco, porque 2 anos atrás, eu estava no Brasil, eu estava trabalhando com engenharia e eu não era casada. Aí você muda de Nesse país. período, eu já casei, eu já mudei pro Canadá, eu já mudei pros Estados Unidos, já tô em Harvard. A minha vida foi assim, tipo, mudou muito, muito rápido em muito pouco tempo. E assim, muita sorte de ter todo o apoio que eu tive, porque sorte, realmente... Mas também a aplicação que você fez, a bagagem que você trouxe. Com certeza. Riquíssima, Sim. né? E como que foi depois essa carta, a hora que chegou, Nossa. falando Distinguished Academic? Eu não lembro como tá. Eu também fiquei chocado até, né? A hora que fala, nossa, eu tenho tudo isso mesmo. Exato. Se é Harvard que tá falando, acho que alguma vou começar coisa... a acreditar, né? Porque até hoje eu não sabia que eu tava nessa. Sim. Que legal. E aí você, tipo, não pensou 2 vezes e... eu acho que assim, exato. A minha ideia foi... Bom, eu tinha uma prioridade, né? E aí, primeiro eu fui aceita em Berkeley e eu fiquei, assim, muito feliz. Berkeley é Califórnia. Califórnia. Ficaria bem mais próximo de Exato. Vancouver, né? E aí, quando eu passei em Berkeley, o Iargo virou pra mim e falou, você não fica em Vancouver. Tipo, não interessa o que aconteça, você vai. Tipo... É muito grande. Exato. Isso pra... E... mesmo se a de Vancouver Exato. chamasse... Ele ficou, tipo, você não vai abandonar e não vai deixar... né? Porque Exato. tem gente que quer colocar embaixo do braço e não sai. Não, fica pertinho. Exato. Vai, exato. Cresça. Vai ser difícil, Que claro, legal. vai ficar longe, mas assim... Exato. E aí... Vai ter incentivo. Aí foi, tipo, Berkeley, acho que numa terça-feira. E, assim, eu tava 0 esperando. E na quinta eu recebi o não do MIT. E aí eu fiquei, tipo, ok. Não do MIT. Exato. Tô com Berkeley, Tô com Berkeley. Caramba. E aí eu lembro que eu ficava cantando o dia inteiro. Garota, eu vou pra Califórnia. Tipo, a gente ficava o dia inteiro cantando um pro outro. Garota, eu vou pra Califórnia. Porque, tipo, se tudo der errado, eu vou pra Califórnia. É isso. E aí eu lembro que no fim de semana teve o aniversário da filha de uns amigos nossos. E tava todo mundo no Canadá, assim, na expectativa, né? Ai, e aí que todo legal. mundo, tipo, e aí, Todo Gi? mundo já E sabia aí? que tinha aplicado. Exato. E aí eu ficava, tipo, gente, só falta Harvard. Porque, assim, é isso, nas minhas prioridades, a primeira opção era o MIT, depois Harvard, depois Berkeley. Então, Nossa, tipo, eu tava... Olha só como que a barra... Exato. Essa era a minha ordem, mais ou menos. Uhum. E, então, tipo, aí eu CLA, depois eu fui aceita. E... Também é ótimo. Exato. É referência também. Exato, foi maravilhoso. E foi antes de Harvard? Não. A Harvard foi minha terceira resposta. Foi nessa semana, então? Na terça foi Berkeley. Terça foi Berkeley, quinta... foi MIT. Isso. E Harvard tinha mandado um e-mail falando que ia mandar a resposta na primeira semana de março, acho, se não me engano. Um e-mail pra te preparar. Exato. Vai Tipo, receber o em algum e-mail. momento eles falaram, eu tipo, também. era a primeira semana.
E aí, a primeira semana, acho que começou, tipo, dia 1º era na terça, sei lá. Então, passou a primeira semana e eu, tipo, gente, cadê essa resposta, pelo amor de Deus? Então, tipo, tinha que sair na segunda-feira, porque era o único, dentre os 7 dias da primeira semana, que ia sair. E, gente, eu dormia muito mal. Eu acordava no meio da noite e atualizava meu celular. E, tipo, eu tava muito ansiosa. E, assim, eu tava... Juro por tudo que eu estava esperando o não de Harvard pra eu começar a olhar as coisas de Berkeley. E eu acho que, tipo, foi muito louco, porque foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive com a USP, assim. Porque eu tinha passado na Unesp, em Bauru, e eu tava esperando o não da USP pra eu começar a olhar as coisas de Bauru. E eu lembro que até minha mãe tava, tipo, vamos pra Bauru ver as coisas. Tipo, não, espera o não da USP e aí a gente vê as coisas. E aí eu tava nessa angústia, no fim de semana... E a gente tem um casal de amigos que fez poli também. E aí, o Rafa olhou pra mim nesse aniversário. Ele falou, se Harvard é opção, você vai pra Harvard. E eu, tipo, como assim? Tipo, do nada você tá mentindo. Tipo, quem que acredita de verdade que eu vou pra Harvard? Tipo, eu só tô esperando não. E ele, tipo, não... Você vai pra Harvard. Eu, tipo, você é maluco. Mas tá bom. Legal, exato. Maluco. Assim. Maravilhoso. Ótimo. Poxa, isso daí te dá um up. Exato. E aí, na segunda-feira, eu lembro que eu acordei, tipo, 5 da manhã. Porque Vancouver é 3 horas atrás daqui, né? Então, Então eu ficava, tipo, na angústia desde madrugada. Às 7 da manhã Exato. liberou o e-mail. Exato. Aí eu acordei, tipo, 5, 5:30. Olhei o e-mail, nada. Aí o Iago veio me acordar pra treinar de manhã, tipo, 7:30 da manhã. E eu, tipo, olha aí no celular pra ver se não chegou nada de Harvard. Aí ele atualiza meu e-mail e fala, chegou. Ai, não. Aí eu falei, meu Ele Deus. não abriu? Não abriu. Ele falou, chegou o e-mail. E, tipo, todas as applications a gente mandava junto e todas as cartas, todos os e-mails a gente abriu junto. E aí, eu lembro que eu deitei em posição fetal e fiquei tipo, não, eu não tô pronta. Não tô preparada. Eu não tô preparada. Eu já tenho uma semana, mas ainda não tô preparada. Não tô pronta. E aí, ele tipo, o e-mail tem que fazer login. Vou começar a fazer, tipo, vou fazer o login e aí a gente abre. A gente Exato. tem outras etapas. E tipo, eu tô com ansiedade agora contando. Tipo, na hora foi muito desespero. Eu imagino, se a gente tá querendo, eu tô ansioso já. Exato. Eu fui tipo, e eu tipo, deitada assim, olhando ele fazendo as coisas no celular. E aí a gente, beleza, aí a gente clicou junto. E a única coisa que eu li foi o congratulations. E aí a gente olhava um pro outro. E eu comecei a chorar e gritar. E eu ficava tipo, meu Deus! Vamos acabar de ler. E ele ficava tipo, você vai pra Harvard? E eu tipo, eu vou pra Harvard. Tipo, como isso aconteceu? E tipo, eu não li o e-mail inteiro por um bom tempo, entendeu? Tipo, a gente olhava o congratulations e ficava os dois, tipo, surtando assim. E aí, nisso, minha prima me mandou uma foto. Olha com quem eu tô hoje. E ela tava com a minha mãe. E aí, eu, tipo, na hora liguei pra ela. E aí, eu falei, tem uma notícia. E aí, minha prima começou a gritar, Harvard! E minha mãe, ai, meu Deus, tá grávida! Assim. Quando fala que tem alguma notícia, mãe, tem uma notícia pra você. Tá grávida? Exato. E eu, tipo, mãe, não. E minha prima gritando, Harvard. E aí eu falei, gente, eu vou sair em Harvard. Aí foi aquele chororô, minha mãe, minha tia, minha prima. E, tipo, todo mundo que eu contava, no Canadá, as meninas, a gente saía, acho que a gente comemorou umas 10 vezes. E aí, todas as vezes que a gente ia no restaurante, elas ficavam, porque ela foi aceita em Harvard. A gente tá comemorando porque ela foi aceita em Harvard. Mas tem que comemorar mesmo. Exato. Os prazeres, assim. E acho que isso, tipo, é muito legal ver que, tipo, quando a gente chega aqui, é aquilo de a gente traz um monte de gente, assim. Sim. A minha mãe contava que depois ela, tipo, ela parou a academia e falou, gente, posso falar uma coisa? Minha filha passou em Harvard. Meu pai, ele me ligava a cada hora, tipo, com uma notícia nova. Falei com sei lá quem, e a pessoa disse que quem vai pra Harvard faz isso. Ai, falei com não sei o quê. E, tipo, e assim, quando eu falei que eu queria fazer mestrado, ele tava meio skeptical, assim. Ele tava, tipo, vai trabalhar, tipo, começa... oportunidade pra pegar... assim, prática, às vezes, mercado de trabalho. Exato. E ele tava, tipo, você fez 2 faculdades, começa a trabalhar e tudo mais, acabou de mudar de país. Mas quando eu passei em Harvard, não tinha história. Vai crescer. Não, Quanto tempo pra você fazer a application?
mais ou menos? Você se planejou, pegou, preparou, fez seu portfólio? Eu fui meio fora da curva, assim. Como eu fui pro Canadá e eu não tava trabalhando, Você conseguiu? eu comecei... Primeiro que em agosto, eu mudei em agosto. E aí, setembro foi todo meio de adaptação, assim. Tipo, entender quem era eu no Canadá. Exato. Tipo, qual era a minha rotina. Eu sempre trabalhei, sempre fiz muita coisa na USP. Fazia, tipo, 8, 9 anos que eu não... que eu não parava. Novo, né? Exato. E aí, foi muito desconfortável passar pelo processo de aplicação também. Porque, como eu disse, eu sou muito insegura. Então, pra mim... Você tem que vencer uma barreira interna, às vezes, Exato. pra conseguir se valorizar no ponto de falar, não, pera lá, eu mereço isso daqui. E eu acho que, tipo, eu não acreditei nem por um minuto no processo de aplicação todo, sabe? Tipo, eu lembro de tipo, o Iago me tirar do chão chorando, porque eu falei, eu não consigo, tipo, eu não fiz nada relevante. Tipo, Aquela síndrome meio do impostor, né? Com Eu tinha feito certeza. 2 faculdades, 100%. Mole, ainda achava, não fiz nada. O Não fiz nada. projeto gigante que você fez projeto também já deve na- ter. não, Quanto de influência você acha que esse projeto que você fez teve na Eu sua acho que aplicação? bastante. Eu acho que eu tenho várias... É que eu acho que esse projeto foi todo um caminho, assim. Então, tipo, eu tive essa atuação em Paraisópolis junto com o meu grupo. Depois a gente continuou o projeto. Eu participei de um edital da Brasil Conference, que chamava Brasil Conference Comunidades, que era para projetos em favelas em 2020. Então, a gente teve, tipo, um treinamento presencial em São Paulo. A gente tinha mentoria por um semestre. Que massa. Meu tema de TCC foi totalmente relacionado a esse projeto. Era relacionado a waste management, tipo, de como fazer... de lixo, tratamento. Qual era o caminho que o lixo fazia dentro de Paraisópolis. Como que eram os meios de... Nossa, tem tanta... Que bonito. Isso daí melhora a qualidade de vida, assim, de pessoas. Exato. Exponencialmente, Foi muito né? legal, assim. Então, esse projeto, tipo, ele teve vários desdobramentos. Depois disso, eu fiz algumas matérias dentro da FAO, principalmente, em relação a assentamentos precários. Fiz matérias de desenvolvimento sustentável e tudo mais, tipo, design sustentável. Então, tipo, eu acho que foi meio que é uma coisa. Eu participei desse curso diversos anos depois, então eu fui Como mentora. Exato. Que legal. Então, tipo, tudo isso fortalece a Muito. Exato. Você tá a sua maturidade, né? Que já chega muito mais preparada aqui também. Então, Com tipo, certeza. mesmo que o projeto em si, que nasceu dessa matéria, não necessariamente ele teve um impacto estratosférico, a gente revitalizou algumas vielas, mas, tipo, não é uma super ONG que eu fundei ou nada, tipo, teve toda essa continuidade e teve, tipo, dentro desse curso de design e contextos sociais, eu pude acompanhar diversos jovens passando pela mesma jornada de design thinking. E que é algo que hoje eu ainda aplico dentro daqui, dentro da MIT também. Então, é meio doido, assim, que essas coisas Como acontecem. lá atrás você já plantou tantas sementes que você Exato. tá É colhendo os algo que frutos você agora. fazia tão natural, né? Assim, você sabia que gostava daquilo. Exato. Você fazia E... por dedicação, amor, competência também, né? Aquela área que você conseguia dominar e você tinha uma paixão por aquilo, Sim. né? E isso daí foi a base para você Com crescer, certeza. fazer projetos robustos. E agora mudando um pouquinho, aqui, qual que é mais ou menos a sua linha de pesquisa? Tenta contar pro pessoal que tá ouvindo o que a Gi faz em termos, assim, de rotina acadêmica, de projetos. O curso de planejamento urbano, ele não necessariamente ele é só acadêmico, então ele é um mestrado profissional. Você tem 3 principais caminhos no segundo ano. Você pode fazer projetos que são chamados project-based, que é projeto que você tem um cliente, que você desenvolve um projeto para esses clientes. Que pode ser ONG, que pode ser, tipo, alguma... Que tem um vínculo com a universidade? Você ou que tem... Não, tem o vínculo já com a disciplina, geralmente. Entendi. Aí você pega, abraça. Exato. Então, por exemplo, eu participei de um projeto de transporte em New Orleans no semestre passado, numa matéria da Kennedy School que eu fiz. Então, a gente estava trabalhando com pessoas que estão trabalhando nesse tema lá. E a ideia era aplicar uma metodologia de política pública para resolver problemas complexos. Então, tem esse caminho de projetos, tem o caminho da tese e tem o caminho de estúdio,
que são os projetos bem... Não arquitetura, mas bem mais de design, de desenvolver soluções. A minha ideia não era fazer o mestrado mais acadêmico. A minha ideia era fazer mais a parte do project-based. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu nunca fiz pesquisa, nunca tinha feito pesquisa. Nunca tinha trabalhado muito com pesquisa. Na USP não foi uma coisa que eu fui atrás. Eu fiz várias coisas, mas, tipo, isso nunca fiz uma iniciação científica. E aí eu fiquei, tipo, se tem um lugar que é pra eu ter uma exposição de pesquisa, é Harvard. E, então, agora, eu tô fazendo 2 pesquisas. Uma é meu trabalho de verão. Eu tô trabalhando numa instituição, num banco que chama Federal Home Loan Bank of Boston. É um banco que foi fundado depois da Grande Depressão de 1932, como meio que Ele não é público. Os Estados Unidos têm várias instituições assim, né? Tipo, não é público, mas é regulado pelo governo federal. Então, esse banco, ele é um pouco diferente. Ele tem 2 missões. Ele tem uma missão mais financeira e ele tem uma missão de desenvolver affordable housing, que é moradia popular acessível. E... Aqui em Boston é nacional? Ele é em Boston. É um sistema. São 11 bancos. E aí, o de Boston cuida de 6 estados, que são os estados de New England. E aí, eu tô fazendo uma pesquisa... que é relacionada a affordable housing. Então, eu acho que uma coisa que meu background trouxe muito também é esse amor pelo ambiente construído e preocupação com moradia, assim. Eu acho que, através da moradia, através disso da habitação, eu consigo tanto atuar no mercado do norte global como do sul global. Então, enquanto no Brasil... Dialogar Exato. Nos 2 lados. E aqui em Boston é um problema estrutural a parte financeira, né, para affordable housing ou não. Porque é a terceira cidade mais cara dos Estados Unidos. Isso. Certo? A região aqui. Perde para New York e São Francisco, se eu não me engano. São Francisco, São Diego, eu acho que é... Los Angeles. Eu acho que, tipo, é que tem um ranking que é relacionado a... tem um ranking que é relacionado ao salário médio. Salário médio, exato. Custo de casa. Exato. E aí, tipo, na verdade, nesse dos Estados Unidos e do Canadá, a última vez que eu vi desse ranking era São Francisco, São Diego, Vancouver. Você só escolheu. Eu só escolhi as cidades. Acho que Boston tava ali no top 5, ou, tipo, ali junto com Nova York, Toronto. Que aqui, tipo, o salário é um pouco maior, então ele compensa um pouco o preço de moradia nesse sentido. Mas tipo, existe uma crise de moradia nos Estados Unidos e no Canadá muito grande. Ela tem diversos fatores, assim. E meio que... Eu tava até conversando com um moço que trabalha em Maine, que é um dos estados aqui de New England. E aí ele tava falando que, acho que, se eu não me engano, em 30 anos, eles vão... Tipo, do jeito que eles estão construindo, em mais ou menos 30 anos, eles conseguem resolver a demanda de hoje. Nossa! Só tá de 3 décadas. É muito problema. Eu não lembro exatamente os números, mas era, tipo, mais ou menos essa grandeza. E ao mesmo tempo, até a gente tava conversando um pouco antes do podcast, tipo, eu sinto que aqui você pensa em moradia, você pensa em demanda e oferta. E você fala, é uma questão de oferta e demanda, precisa de mais oferta. E aí eu fico tipo, ok, qual é a oferta que Nova York precisa pra parar de ter gente querendo ir pra Nova York? Qual é a demanda de moradia em Nova York? Tipo, pra mim ela é infinita, assim. Não tenho nenhum embasamento teórico. O limite tende ali ao infinito. Exato. Tipo, você nunca vai ter moradia o suficiente para as pessoas falarem, ok, habitei todo mundo que quer ir pra Nova York. Todo mundo dos Estados Unidos que... Exato. Na América que deseja morar em Nova York tá tranquilo, tá fácil de achar. Exato. E aí, eu fico pensando, tipo, por exemplo, Boston. Boston tem uma demanda muito grande por moradia. E aí, a gente só sai construindo. E aí, a gente só sai construindo num lugar que tá afundando, vai ser alagado e tudo mais. E aí, eu fico pensando, tipo... A gente tá piorando o impacto dentro de uma mudança climática, de um impacto ambiental.
E aí a gente vai sempre tá correndo atrás do rabo. Porque, por exemplo, Depois, Manhattan alagou Manhattan inteiro. Onde agora a gente vai construir todas as casas que tem em Manhattan? Tá fácil Tipo, de pra dar onde Ctrl+C, vai? Ctrl+V ali no tamanho da ilha, Construímos né? muita Exato. casa em Manhattan, então Manhattan vai... tipo, Alagar. meio que... Não, É um não é ciclo. sustentável. É um Exato. ciclo não sustentável. Aqui em Boston, essa parte que você comentou do alagar, é toda a região ali sul de downtown, que você estava explicando. Teve uma vez que você eu acho que é tentou explicar South pra Boston. gente. Tem todo... Boston tem existe um site que chama Risk Factor, que mostra nos Estados Unidos todos, se não me engano. Mas existem vários mapas e várias projeções, principalmente dos próximos 30, 50 e 70 anos, de alagamento em Boston. E é até uma provocação que eu faço no trabalho que eu tô fazendo, porque eles têm um programa muito legal que é de moradia para pessoas pretas, pessoas de cor, que eles chamam de BIPOC, que é People of Color. E então, entram pessoas pretas, entram indígenas, se não me engano, e entram latinos, enfim. E eles têm um programa específico para ajudar com o gap que existe em moradias, mas de pessoas que compram as próprias moradias. Então, existe um gap muito grande em o número de pessoas brancas que são donos da própria casa e pessoas pretas que são donas da própria casa. E esse programa é meio que para ajudar a diminuir esse... financiamento mais facilitado. Eles chamam de down payment. Então, é um dinheiro que eles te dão para dar a entrada. Exato. Entendi. Então, Ele é específico para pessoas de cor. É um programa social. muito legal. Aham. E aí eu fiquei, tipo, tá bom, mas onde, tipo, vocês fazem uma análise de onde vocês estão fazendo esse investimento? Porque, por exemplo, se você tá oferecendo dinheiro para pessoas pretas comprarem casa e elas só estão comprando em áreas que em 20, 30 anos vai estar alagado, você tá, tipo, colocando Nossa. elas para falhar Exato. e perder muito dinheiro. O mortgage geralmente se paga em 30 anos. Exato, Tem então, que tipo, pagar até o lá, mortgage, aquela você já coisa. perdeu. Exato. E acho que isso, tipo, é um assunto da mudança climática que a gente não fala muito. Sobre, tipo, a perda de valor em propriedade. Então, eu vi casos de pessoas em Porto Alegre, por exemplo, que em um mês depois do impacto das chuvas, a moradia, tipo, vale metade ou menos. Nossa. Tipo, porque agora já sabe que pode alagar ali. Pois é, até pro futuro. Exato, Quem tipo, pensar se em alguém algum mudar dia for pra- comprar, a casa vale muito menos. Eu não tinha pensado nisso, tem razão. Agora, qualquer projeto que às vezes a pessoa tem um convite para mudar para lá, vai ser uma preocupação. querendo ou não, Exato. né? Que Então, pode tipo, é um impacto muito grande. Então, se você tá... E acho que a gente fala muito em silos, e acho que até uma crítica que eu tenho um pouco no curso aqui é que a gente fala muito de mudança climática, mas a gente fala muito só de mudança climática. Tipo, Nossa. temperatura extrema, alagamento, como fazer o escoamento de ruas, colocar parques para diminuir a temperatura. E todas essas questões de infraestrutura urbana, muito legal. Mas aí a gente tá falando de moradia e a gente não tá falando de tudo isso. Então, a gente não tá pensando que, tipo, será que esse lugar vai alagar e tudo mais? Mas, ao mesmo tempo, eles estão pensando muito mais do que a gente no Brasil tá. E essa é uma dúvida que eu tenho. Então, a estrutura da cidade de planejamento, você tem uma perspectiva do Brasil, do Canadá e daqui dos Estados Unidos. Como que é a comparação entre esses três países, como leva a parte de planejamento? Porque aqui em Boston tem esse problema, não. A parte Sim. muito concentrada corre o risco de abaixar, até propriamente Manhattan. Mas a gente viu a maior tragédia, acho que da história agora do Rio Grande do Sul há 2 meses atrás. Sim. E aqui nos Estados Unidos também tem diversos problemas, né? Então, você tá ali mais na parte do meio, é muito tornado, né? Muito tornado. É, a Sim. parte de, Você tá na é um parte desafio, ali né? da Flórida, é hurricane. Hurricane, Daí, com lá... flagem também, alagamento. Como que Então, as cidades como se que... preparam nesse sentido e qual a diferença, assim? que você- Eu acho que tem uma diferença muito local. E eu acho que a principal diferença é que aqui eles fazem e investem. Existem muitas coisas, tipo, muitas nuances que eles pensam. Tipo, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma matéria de uso de solo semestre passado, e era uso de solo e leis ambientais também. E aí, a gente ficava discutindo, tipo, por exemplo, eu tenho uma casa numa encosta, que provavelmente vai ter um desabamento e eu vou perder minha casa em algum momento.
E aí a gente ficava discutindo, tipo, o governo pode desapropriar minha casa, mas eu sou rico, eu tenho dinheiro e eu digo que eu quero ficar e que, tipo, se acontecer alguma coisa, você não precisa me salvar. Mas como governo, você vai salvar aquela pessoa. Você vai ter que fazer... Tipo, existe uma... Então... E aí a gente falava muito também sobre como... E acho que é uma coisa que impacta muito o Brasil. Como, às vezes, uma casa de uma pessoa rica... Ou várias casas, um condomínio de luxo numa encosta... Tá tudo bem. Mas aí se é uma favela... Aí não vai dar certo. E eu também sinto que... O que a gente faz dentro do planejamento urbano é muito pensar em frameworks e maneiras de, tipo, como a cidade deveria ser. A cidade tem que ter isso, tem que ter aquilo, a cidade tem que ter aquilo. E uma coisa que eu e muita gente, tipo, do sul global, até eu tenho vários amigos indianos no meu curso que a gente conversa muito, é, tipo, como a cidade é? Porque eu lembro que... Pensar numa utopia, Exato. Pensar um pouco mais aqui na Porque realidade. na história do Brasil, quantas vezes a gente não tentou apagar favelas e tirar as pessoas? E, tipo, quantas vezes essa não é a solução? Mas pra Copa do Mundo, essa apropriação, né, pra fazer a avenida. Exato. E, tipo, quem são as pessoas que sempre sofrem com isso? Eu lembro que eu tive uma palestra com uma moça que trabalhava com Delhi. E ela falava como todo mundo fala da nova Delhi... E como a antiga Delhi, que era, tipo, como as pessoas na Índia construíam, sem os britânicos. É feia, é muito... é muito junto, é muito... Tipo, não é isso que a gente quer. Tipo, não é uma cidade saudável. E aí, tipo, o que é uma cidade? Quem Tipo... vai dizer isso, E a gente também discute muito como a formalidade, às vezes, precisa da informalidade e não aceita, sabe? Tipo... Não existe no Brasil, não existe em São Paulo espaço pra, tipo, tirar todo mundo que tá vivendo em favelas e colocar em casinhas, uma casinha do lado da outra. Então, como que a gente faz com que, tipo, melhorar condições e fazer com que elas estejam seguras, que todas as moradias estejam seguras, e eu acho que também aqui as pessoas realmente se preparam e tipo, eles fazem planejamento. Então, eles entendem o que vai acontecer. Exato. No Brasil, todo janeiro tem uma chuva estratosférica no Rio de Janeiro que ninguém previu e que desabou inúmeras casas e um monte de gente sofreu. Mas, assim, ninguém previu. Tem todo ano. Mas ninguém sabia. É quase periódico agora, né? Ainda mais Exato. De 7 anos pra cá, realmente é todo ano que acontece algum tipo de tragédia, calamidade. Assim. Exato. Então, tipo... Até quando a gente vai ficar lidando com isso como... Ai, nossa, aconteceu, quem que ia prever? Tipo, preveram? Tipo, a cidade de Porto Alegre até tinha um planejamento, mas não estava sendo com uma manutenção adequada, não é? Não tinha a questão de comportas, assim, ou era também incipiente, nem se tivesse... eu não sei exatamente as especificidades de lá, mas uma coisa que se vê muito é que, por exemplo, a gente tá pensando muito em mudança climática agora, porque a gente viu o impacto. Tipo, a gente viu o tamanho do que aconteceu. Exato, no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas... Agora, imagina se, tipo, as cidades lá tivessem adaptadas. Tipo, a gente ia ver um impacto muito menor, a gente ainda ia ficar bravo. Porque ainda ia impactar uma galera. A gente ia ver um impacto muito menor, mas a gente não estaria pensando em como resolver todas as próximas, tipo, todas as outras cidades, ou enfim, a gente não estaria debatendo tanto isso, porque a gente também, às vezes, precisa esperar acontecer alguma coisa pra agir. Nós somos muito responsivos. Exato. Esperar acontecer, igual o caso lá no Rio de Janeiro, né? Todo ano chove, todo ano é uma surpresa. E aí, eu acho que... E é isso, tipo, aqui... Eu vejo, por exemplo, eu fui pra Califórnia ano passado, e aí você vai nas praias, e é até um pouco angustiante, assim, porque você tá na praia, você fala, ai, meu Deus, tô na Califórnia. E aí tem, tipo, rota de tsunami. Tsunami por aqui, rota de tsunami por aqui. Exato. E aí você fica, tipo, ai, para de ficar falando de tsunami, aproveitando. Tá sol, gente. Exato. Mas aí, tipo, se acontecer... Você sabe pra onde ir. Tem estrutura pra isso que te permite. Exato. Tipo, o planejamento de Boston todo é pensando que Boston tá afundando, que Boston isso, que Boston aquilo. Tipo, eles estão... Existe uma área da prefeitura que é focada toda em planejamento de clima.
eles estão pensando em como fazer infraestruturas que, quando você tem uma onda de calor, você consegue deixar disponível para as pessoas. E como fazer com que as pessoas saibam que essas infraestruturas estão disponíveis. Por exemplo, biblioteca. São espaços que você pode ir, porque tem ar-condicionado, e você pode ir para ficar, para, tipo, para uma heat wave, por exemplo. Então, tipo, tem várias... Exato. Tipo, tem várias coisas... um safe place. Exato. Um shelter. Isso é algo muito interessante mesmo, assim. A gente vê os shelters, né? A gente vê aí os abrigos de proteção contra hurricane, né? Contra tornados, enfim. Sim. Mas agora a gente está começando a pensar em abrigos contra mudanças climáticas, de tipo heat wave, né? Que é a onda de calor. Essa semana teve um alerta, né? Teve um alerta aqui. Pra evitar sair na rua. Exato. E tipo... E aí são, por exemplo, todo o meu último estúdio foi... Que é uma matéria de 8 créditos para todos os alunos de planejamento urbano. Foi só mudança climática. Tipo, cada grupo tinha uma mudança climática. Então, a gente trabalhou com temperaturas extremas. A gente trabalhou com espécies invasivas. Então, tipo... a gente trabalhou... A gente trabalhou com, tipo, o alagamento por aumento do nível do mar. A gente trabalhou alagamento pelo aumento de chuvas. Deixa eu pensar. Mas, enfim, tipo, eram inúmeras frentes. E todos os alunos de planejamento urbano estavam pensando nisso. Tá no radar, vamos Exato, dizer assim. Tá muito. Então, tipo, todo o negócio... E, assim, eu tenho minhas críticas em relação a discutir só a mudança climática e tudo mais. Mas é isso, tipo, tem muita gente fazendo, tá todo mundo falando. Tá todo mundo conversando sobre soluções e como reagir e tudo mais. Por exemplo, em Vancouver, tem um que eles chamam de The One, que vai ser um furacão, um tsunami, que vai acontecer nos próximos 100 anos. Eles sabem que vai acontecer. Eles sabem que vai acontecer um negócio extremo nos próximos 100 anos. E a cidade é toda preparada, você tem avisos, você sabe o que fazer. Tem sirene, essas coisas. E tipo, meio que eles explicam o que fazer, assim. Eu nunca estive lá para um treinamento, mas, tipo, existem treinamentos. Existem os negócios. Quando acontecer, tem um protocolo. Exato. Então. As pessoas, tipo, sabem o que vai acontecer, tipo, o que fazer. Só entrar em pânico e vendo aquilo. Exato, negócio, tipo, em vez de sentar e esperar. Exato. Então, quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu tava meio frustrada, assim, que eu ficava, tipo... Poxa, no Brasil a gente tem tanta coisa pra resolver. A gente tem tanto problema que eu acho que quem tem que estar pensando em mudança climática é os Estados Unidos, que causa boa parte dela. Então eu tinha muito essa visão de, tipo... Vocês que têm que resolver, amores. Vocês que estão... Tipo, vocês são boa parte do problema. Exato. Isso, né? Tipo, não sou eu que tenho que resolver. Mas aí, tipo, passando por esse ano, eu percebi que eles vão sobreviver. A gente não... Exato. Tipo, eles estão... Exato. Eles têm dinheiro, eles estão investindo. Então, eles estão se preparando pra sobreviver a isso. E a gente tá lidando com as coisas que, tipo, que eu vou comer amanhã. E aí, tipo, exato. Que são muito importantes e tem um monte de coisa muito relevante dentro de uma prefeitura, dentro de um governo. Mas tinha que ter dentro de um planejamento da cidade, mas precisa ter um planejamento de longo termo, senão, tipo, não funciona. Apagar só incêndio, mas também... Exato, porque senão a gente tá sempre... É isso, a gente tá sempre correndo, é a mesma coisa da moradia, a gente tá sempre correndo em círculos. É um que não é sustentável definitivamente. Exato, e aí a gente nunca vai chegar lá. Nossa, aqui tem um campo, dá pra fazer uma tese de mestrado. Com certeza. Só e você tinha comentado, então, você tá com um projeto agora que é com o banco, que é de moradia, e tem algum segundo projeto? Tem. Voltando no Brasil ainda, a Juliana, que foi a professora do MIT, ela sempre compartilhava muito um trabalho que ela tinha com um laboratório dentro do MIT que chama D-Lab, que é o laboratório de design, development deles. E quando eu descobri o trabalho deles, eu fiquei, tipo... Quando eu crescer, eu quero ser... Quando eu crescer, assim, eu quero ser mais ou menos isso. Eu quero fazer o que eles fazem. Eles têm
diversas frentes de como eles usam a metodologia. Eles usam bastante o design thinking, então é uma metodologia cíclica, né? Que você vai em interações para desenvolver um programa, um produto, um projeto. E a ideia deles é que, ao invés de eles irem para o sul global e falar, sou seu salvador, essa é a solução que você tem que ter, eles vão e falam, eu tenho essa metodologia. E vocês querem, tipo, juntos, ou querem vocês seguirem? Então, eles têm uma metodologia que eles chamam de design para, design com e design por. Então, o design para um usuário. Então, por exemplo, estou desenvolvendo uma vacina e você vai usar a vacina. Ele é importante também e, enfim, é o design que muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo. Então, tipo, você está na sua casinha, você fez o design e alguém vai usar. Aí tem o design com, que é o que a gente fala muito de engajamento comunitário e tudo mais, que chama community engagement aqui, principalmente planejamento urbano, que às vezes eu acho que eles nem chegam a fazer, mas tudo bem, que é com o usuário. Então, eu tô pensando num parque, vamos desenvolver ele comigo, me fale suas prioridades e tudo mais, e a gente... acho que melhor do que isso ainda, tipo, existe esse projeto, vamos fazer juntos e vamos desenvolver. Que foi um pouco do que a gente fez na matéria. Então, a ideia eram estudantes universitários universitários de universidades diversas, estudantes do INSPER, e jovens lideranças de Paraisópolis. Sentava todo mundo junto e vamos desenvolver uma solução. Então, a gente estava desenvolvendo uma solução com a comunidade. E aí, existe o design por, que eu te ensino a metodologia, você aplica, eu tô aqui muito mais como um apoio do que... Exato. E o sonho da minha vida era trabalhar com esse laboratório. Era eles que criaram essas três Eles têm essa metodologia, eu não sei exatamente, é o jeito que eles usam lá dentro. Eles aplicam assim e eles falam bastante desse design para, com e por. E era, tipo, um dos principais motivos para eu querer o MIT muito, assim. E acho que uma grande vantagem de Harvard é que você consegue... Você tá do lado do MIT. Acaba aqui o campus. Exato, já chegou quase. 10 minutos, né? E aí eu fiz matérias no MIT esse último semestre, então... Esse contato bem próximo. Isso. E aí eu cheguei a ir pro D-Lab antes de aplicar para cá, por conta dessa Juliana também. Eu passei uma semana aqui em Boston. Que legal. E conheci o laboratório. E eu tentei entrar em contato com eles por diversas maneiras durante esse ano. Aí, em algum momento, falaram, acho que é melhor você fazer uma matéria. E depois você entra em contato com uma professora. E eu fiquei tipo, não, eu quero começar a trabalhar o quanto antes com eles. E eu fui por diversos caminhos e consegui o contato com uma professora que me abriu super portas. E ela me mostrou os projetos que eles tinham e falou, você pode escolher. E a gente começa a trabalhar junto. E eu, tipo, meu Deus do céu. Eu vou vou trabalhar com vocês, que coisa incrível. E aí eu escolhi 2 projetos. Ela trabalha bastante com gênero e design. E tanto que ela tem uma matéria que chama Gender and Development, agora no outono. E que é uma matéria que eu queria muito fazer já e tudo mais. E ela tem projetos relacionados a gênero e o design. E aí eu selecionei 2 projetos que eram com ela. Um deles é no Quênia, trabalhando com pobreza menstrual. Então, a ideia é que muitas meninas saem da escola depois que elas começam a menstruar. Por questões... Não tem infraestrutura assim? Não tem... Acho que tem várias questões. Tem questões de estigma, questões de, tipo, não ter os produtos. Tem questões de, tipo, não saber muito o que fazer mesmo. E acabar saindo da escola. Uma coisa que era pra ser a coisa mais tão básica. Exato. Assim, natural e é um impeditivo de educação. De educação. Nossa. Impacto profundo. Exato. E eles já estão com esse projeto há alguns anos. E também tem um outro projeto que é com mulheres que trabalham na mineração na Colômbia. E aí, até os caminhos, fiz um ano de engenharia de Minas. Hoje eu trabalho com... Aplicou pra essa no seu plano. Exato. Olha onde eu cheguei. Puxa, quase 10 anos depois, então. Fala um pouquinho com a sua história. Exato. E aí, a ideia é muito trabalhar com essas mulheres em tentar fazer com que elas tenham outra opção de renda e que elas consigam, porque... Nossa, um aspecto social fortíssimo, então, nessa outra nos dois. Perspectiva, Exato. Assim, de projeto. É um gigante. E a ideia dessa professora é tentar entender se
a hipótese dela é que se você, através do design, desse jeito, design pelas pessoas, você consegue criar empoderamento nas mulheres, elas conseguem transformar a própria realidade. Nossa. Então, a ideia é que, tipo, como a partir do design thinking, essa metodologia e a criação de soluções para dentro do problema delas, elas conseguem criar esse empoderamento criar meio que um movimento dentro da própria comunidade que elas estão. E aí, quando eu saí da reunião com essa professora, juro, eu saí da primeira reunião, eu ligava para as pessoas, tipo, chorando, assim, eu tava tipo, meu Deus, parece que tudo que eu fiz me trouxe até... Nossa, exato. Que legal. E eu acho que, tipo, uma coisa que eu tento pensar muito, assim, aqui, é que às vezes eu paro pra olhar em volta e eu fico, tipo, gente, eu tô aqui mesmo, sabe? Tipo... Fica meio surreal, às vezes. Fica muito. Ontem eu fui dar uma volta pra ver o pôr do sol e eu tava ali nas pontes, tipo, na ponte de Harvard. E eu fiquei, tipo, gente, eu vim dar uma volta pra assistir o pôr do sol em Harvard. Então, tipo, eu tento muito... a ficha não cai ainda mesmo. E eu acho que, tipo... Até uma coisa que eu ia falar antes, de, tipo... Naquela história de como foi pra mim receber a notícia e tudo mais. Eu sinto que pra tanta gente que já tem mais contato com essa realidade, é só um passo. Tipo, se você já mora em Boston, eventualmente você vai fazer Harvard ou MIT. Ou, tipo, você conhece infinitas pessoas que passaram em Harvard e MIT. E, tipo, quando eu passei, as pessoas falavam pra mim, meu Deus, você é a primeira pessoa que eu conheço que passou em Harvard. E eu ficava, eu também sou a primeira pessoa que eu conheço que passou em Harvard. Também não tivesse exato. Próximo. Então, tipo, é muito, às vezes, assim... É muito louco saber onde você... Acho que tem várias barreiras, né? Vários estigmas, várias barreiras, várias... E algumas barreiras invisíveis, essas coisas, tipo, nunca foi meu sonho. Por muito tempo não foi meu sonho. Porque, tipo, imagina... risos, tipo, se eu recebesse uma carta da Giovana de hoje, 10 anos atrás, eu ia rir e falar, tá muito louca. Tipo, enlouqueceu, deve estar internada. Tá sonhando demais. Tá sonhando demais. Tem que sonhar grande mesmo, né? E abraçar, acho que as oportunidades. Conforme vai abrindo portas, você foi se qualificando, né? Então, você tem um background de duas faculdades, inglês, projeto. Então, assim, não cai do céu também. E um super propósito, né? Super propósito que, assim, você relutou até um certo momento. Exato. Mas que sempre esteve ali, né? De um jeito ou de outro, você só foi lapidando ele, né? Sim, foi mudando. E você tá aqui até quando? Pelo menos. A graduação do ano São que vem? 2 anos, isso. Então, ano que vem, 25, maio. Graduation isso. E pega o diploma de mestre. Junto comigo. Exato. Vocês vão estar juntos nessa. E aí é isso. Que história, assim, fora da curva e é muito gostoso. Eu não conhecia. Nós somos amigos, temos o privilégio de ser amigo de Giovana e não conhecia com todos esses detalhes. E é muito inspirador mesmo, muito gostoso de saber. Vamos ouvir muito dela ainda também. Com certeza. Acho que tem que voltar aqui depois, daqui uns 8 meses, né? Fevereiro, contar toda pré-formatura. Não, muito legal. Mas só pra gente fechar agora, eu queria, assim, uma parte mais... Qual que é a mensagem, às vezes, que você deixa para quem está entrando, por exemplo, seja numa poli, seja algum curso, que ainda está tentando se reencontrar, às vezes, dentro do curso. Uma mensagem que você deixa, talvez, para a Giovana, de 20 anos, ali, que estava acostumada a tirar 8, 9, 10 no médio, começou a tirar 3 ou 4 numa graduação, não sabia se estava no mesmo curso. Qual que é? Você tem... Eu acho que vai muito em direção a isso, tipo, de acreditar em você e no seu potencial, assim. Eu acho que é entender o que te brilha o olho e ir atrás. Porque é isso, tipo... Pode ser que eu realmente não sou a melhor pessoa em física. E eu não preciso ser, e tá tudo bem. E eu acho que a gente, principalmente mulheres em áreas que a gente não... Que parece que todo mundo tá o tempo todo te falando que não é pra você estar ali, é pra você estar ali. Encontra a sua rede de apoio e vai, assim, porque... E eu acho que, tipo, vai você, mas também, tipo, olha pra trás e tenta trazer mais gente, assim. Eu acho que é o que vocês fazem aqui, eu acho que é o que a gente faz muito.
Porque, meu, tipo, esse é um sonho, é um privilégio da gente estar aqui, Gigante. inimaginável. Temos que aproveitar e temos que causar um impacto, né? Temos que aproveitar isso pra usar Então, que proveito, seja- pra fazer um propósito mesmo. Que alguém ouça alguma coisinha que seja relevante, ou Acenda uma Incentive chama. alguém a aplicar também. Às Que alguém vezes tem pense, lá meu no Deus, Brasil e qual será que é fala, meu "Poxa, sonho mesmo? E às vezes não precisa ser pra Harvard, às vezes um curso do MIT que tá às vezes lá no acontecendo lá no né? Brasil. Às vezes no Brasil Igual foi, fica- exato, Tem igual que ficar foi com a da antena Gi. sempre ligada, né? Se Exato. capacitar na medida do possível, gostar, ir atrás, não se acomodar É. e ficar sempre com a antena. E aí, às vezes, tipo, não é nesse momento. Tipo, eu achei É. que eu vinha pra Harvard em 2020. É. E Daqui- acabou que... E até uma das situações, as cenas mais emocionantes pra mim foi a primeira reunião da Brasil Conference como voluntária. É, você voltou pra Porque, Brasil Conference exato. como- E eu fui na reunião Organizadora, muito, né? tipo, será que eu vou participar? Não sei. E aí eu fiquei, tipo, gente, 3 anos atrás, Eu tava era meu sonho sonhando estar aqui em vir aqui, como, tipo, Participando, participante, agora você tá Olha, eu posso engajado organizar. no propósito da Casada. conferência. casada, engajada. Dentro de Harvard. É muito... Eu acho que, tipo, dentro das linhas tortas, a gente vai chegando vai mais ser. perto dos nossos sonhos. E é muito legal. Com certeza, com certeza. Que legal, Gi. Muito obrigado, Gi, Muito compartilhar obrigada. essa história. Vocês. Prazer gigantesco estar aqui com você. Um super prazer. Alegrou muito nossa noite. Tenho certeza que vai levar Muito. muita coisa boa para todo mundo que estiver ouvindo. Seja no Brasil, seja aqui, a comunidade nossa também, que a gente não conhece todo mundo aqui de Harvard, então é sempre Sim. legal e gostoso conhecer. Não, gente. é muito bom ouvir Então, que esse todo também mundo tá foi um fazendo. dos propósitos, né? Não é só levar no Brasil, não. Às vezes aqui mesmo, a gente tem tanta coisa interessante que a gente não conhece todas as pesquisas. Com Sim, certeza. Então, as áreas, as isso- questões. isso é Eu muito acho que é 10. muito legal, sim. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, Gi. amores. Valeu, pessoal. Obrigada. Até a próxima.